A jornada de Billy Graham o levou de uma pequena fazenda na Carolina do Norte para o cenário global como um dos líderes religiosos mais influentes de todos os tempos. Um caminho que não foi nada simples. Então, ele foi um humilde pregador que uniu milhões de pessoas por meio da fé, ou um mestre estrategista que usou habilmente a política e a mídia para construir seu legado? Enquanto Franklin compartilha histórias pessoais, nosso trabalho aqui é entender a verdade real por trás de quem é Billy Graham. Billy Graham, a verdade não contada. Billy, como líder espiritual, viu-se envolvido no jogo da política, intencionalmente ou não. Durante o escândalo de Watergate, surgiram alguns rumores sobre ele ter feito comentários antissemitas em conversas particulares com o então presidente, Richard Nixon. Billy, no entanto, negou tais alegações, citando seu histórico de apoio à comunidade judaica. No entanto, em 2002, a divulgação das conversas gravadas de Nixon no Salão Oval contou uma história diferente. Nas gravações, Billy foi ouvido concordando com as afirmações de Nixon de que os judeus tinham um domínio sobre a mídia americana, sugerindo até mesmo que eles poderiam tratar disso após a reeleição de Nixon. Quando as fitas se tornaram públicas, Billy imediatamente pediu desculpas, declarando: "Embora eu não me lembre da ocasião, lamento profundamente os comentários que aparentemente fiz em uma conversa no Salão Oval com o presidente Nixon, há cerca de 30 anos. Eles não refletem minha opinião, e peço sinceras desculpas por qualquer ofensa causada por esses comentários." O fato de ele ter admitido isso foi um choque para muitos, devido ao seu apoio público a Israel e a sua recusa em pressionar as comunidades judaicas a se converterem. Para piorar a situação, em 2009, outras fitas vieram à tona, capturando Billy, chamando um grupo de jornalistas judeus de Sinagoga de Satanás, em uma conversa com Nixon. Veja bem, a Bíblia faz uma distinção, Sr. Presidente, entre dois grupos de judeus. Um deles é chamado de Sinagoga de Satanás. Felizmente, o porta-voz de Billy esclareceu rapidamente que a referência estava enraizada em um contexto bíblico e não era uma declaração geral sobre o povo judeu. No entanto, polêmica à parte, Billy deixou um impacto inesquecível na cultura evangélica com a regra Billy Graham. Nascida do Manifesto Modesto, a regra aconselha os líderes masculinos a evitarem ficar sozinhos com mulheres que não sejam suas esposas. Então, qual é o seu objetivo? Simplesmente demonstrar integridade moral, evitar a tentação e ficar longe até mesmo do mais leve cheiro de escândalo. A regra deu origem a alguns debates ao longo dos anos, mas falaremos disso em um segundo momento. A regra de Billy Graham foi posteriormente apelidada de Regra de Mike Pence, em 2017, depois que Pence a adotou. Ele fez isso abstendo-se de eventos com álcool, a menos que sua esposa estivesse presente. Para alguns, esse comportamento demonstrava sabedoria e integridade, mas para outros, parecia ultrapassado e até discriminatório. O próprio Billy admitiu que não era rígido na aplicação da regra. Em sua autobiografia, ele falou sobre como inicialmente recusou um almoço particular com Hillary Clinton e como ela acabou convencendo-o ao sugerir uma sala de jantar pública. Os críticos argumentam que a regra só traz estereótipos prejudiciais que fazem as mulheres parecerem objetos de tentação e limitam suas oportunidades profissionais. De fato, nos locais de trabalho, ela poderia violar o título 7 da Lei de Direitos Civis ao promover o tratamento desigual. Pastores como Tracy Bianchi e Ty Grigg afirmam que isso perpetua interações baseadas no medo, impedindo o respeito genuíno entre os gêneros e, ironicamente, criando ambientes propensos à má conduta. Apoiadores, como o autor judeu messiânico Michael L. Brown, defendem a regra como uma salvaguarda contra fofocas, acusações falsas e infidelidade, enfatizando seu propósito de proteger reputações e casamentos. Já que estamos falando sobre como suas regras pintam a personagem feminina, você ficaria surpreso com as opiniões mais amplas de Billy sobre as mulheres. Em 1970, ele criticou o feminismo como um produto da permissividade. Ele também sugeriu que o verdadeiro papel das mulheres era o de esposas, mães e donas de casa. Uma sugestão que não agradou a muitos na época. A filha de Billy, Bunny, compartilhou uma lembrança vívida de seu pai, proibindo que ela e suas irmãs buscassem o ensino superior. Ela se lembra de querer se tornar enfermeira por meio de um programa na Wheaton College, mas Billy disse categoricamente não. Não houve raiva ou discussão, apenas a finalidade. Embora Bunny se lembre vividamente desse fato, Billy parecia ter se esquecido, mas sua mãe não. Apesar disso, as filhas de Billy, incluindo Anne, mais tarde se tornaram ministras cristãs, com Anne fundando seu próprio ministério, o Angel Ministries. Até mesmo o casamento de Billy começou com uma mão firme. Ele convenceu Ruth, sua futura esposa, a abandonar o sonho de evangelizar no Tibete, considerando o casamento com ele como a vontade de Deus. Ele até citou a Bíblia para afirmar a autoridade no relacionamento deles, impondo a atitude
Eu lidero e você segue. Ruth acabou assumindo um papel ativo no ministério cristão, dando aulas na escola dominical e apoiando a missão de Billy. Outra controvérsia gira em torno da opinião de Billy sobre a homossexualidade. Em 1974, ele rotulou a homossexualidade como uma forma sinistra de perversão. E em 1993, sugeriu, de forma controversa, que a AIDS poderia ser um julgamento divino. Mais tarde, ele rapidamente se retratou dizendo que não acreditava nisso e nem sabia por que havia dito aquilo. E embora tenha se oposto ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e apoiado a Emenda 1 da Carolina do Norte em 2012, Billy tornou-se brando em relação ao assunto com o passar dos anos. Em uma entrevista ao programa 2020, em 1997, ele disse: "A Bíblia ensina que a homossexualidade é um pecado, mas o orgulho, a inveja e o ódio também o são." Ele enfatizou que destacar a homossexualidade como um pecado esmagador não estava de acordo com seus ensinamentos. Mas embora ele tenha evitado discutir a homossexualidade como uma questão política depois de 1993, seu filho Franklin Graham manteve sua posição mais conservadora. Revelação de Franklin. Então, como Billy Graham deixou de ser um modesto garoto de fazenda na Carolina do Norte para se tornar um dos evangelistas mais influentes do mundo. Nascido em 7 de novembro de 1918, em uma casa de fazenda perto de Charlotte, Billy era o mais velho de 4 filhos de uma família escocesa e irlandesa. Enquanto era criado em uma fazenda de gado leiteiro, o jovem Billy equilibrava as tarefas domésticas com o amor pela aventura, muitas vezes imitando Tarzan ao subir em árvores e gritar seu próprio grito de Tarzan. Mais tarde, seu pai brincaria que a voz alta de Billy era um sinal de sua carreira como pregador. Quando a lei seca terminou em 1933, o pai de Billy teria forçado ele e sua irmã Catherine a beber cerveja até ficarem doentes. Na verdade, era uma tática para fazer com que ambos evitassem álcool e drogas pelo resto de suas vidas. E funcionou. Depois, em algum momento, Billy foi rejeitado por um grupo de jovens local por ser muito mundano. Mas sua vida mudou para melhor quando um trabalhador rural, Albert McMakin, o convidou para ouvir o evangelista Mordecai Ham falar. Com apenas 16 anos de idade, durante um avivamento em Charlotte, Billy experimentou um inegável despertar espiritual que definiu o caminho para quem ele se tornaria. Depois de se formar no ensino médio em 1936, Billy se matriculou na Bob Jones College, mas achou o ambiente rígido muito sufocante. Uma severa advertência do fundador da escola, Bob Jones Sr., quase o convenceu a ficar, mas Billy se transferiu para o Instituto Bíblico da Flórida em 1937. Lá, ele pregou seu primeiro sermão em uma pequena igreja e descobriu sua vocação na quadra 18 de um campo de golfe, onde sentiu a inegável atração de Deus. Ele aprimorou suas habilidades, praticando sermões para uma congregação incomum de pássaros, jacarés e árvores, em uma pequena ilha perto do campus. Em 1939, Billy foi ordenado ministro da Igreja Batista do Sul e obteve seu diploma de bacharel em teologia no ano seguinte. Mas o verdadeiro negócio começou durante o tempo que Billy passou na Wheaton College. Foi lá que ele começou a acreditar na Bíblia, como a palavra infalível de Deus. Uma decisão moldada por sua mentora, Henrietta Mears, em seu Forest Home Christian Camp. Enquanto ainda estava em Wheaton, Billy foi convidado a pregar no United Gospel Tabernacle, uma pequena igreja que mais tarde o nomeou pastor. No entanto, ele só aceitou essa função depois de supostamente orar e pedir conselhos ao seu mentor, o Dr. Edman. Em 1943, Billy se formou em antropologia na Wheaton. Naquele mesmo ano, sua pregação chamou a atenção da Western Springs Baptist Church. Foi lá que ele começou a desenvolver seu ministério e até lançou seu primeiro programa de rádio, Songs in the Night, que era apoiado por sua congregação e tinha George Beverly Shea como diretor musical. Em 1948, Billy já era conhecido como um líder evangélico em ascensão. Com apenas 29 anos, ele se tornou o mais jovem presidente da Northwestern Bible College, embora aparentemente tenha saído após 4 anos para se concentrar no evangelismo em tempo integral. Em seguida, juntou-se à recém-formada Juventude para Cristo, que estava viajando pelos Estados Unidos e pela Europa para divulgar o evangelho. Durante esse tempo, Billy e sua equipe criaram o Manifesto Modesto, um código de ética inovador para garantir a integridade no ministério, incluindo sua famosa Regra Billy Graham, sobre evitar encontros privados com mulheres que não fossem sua esposa. Agora, além de causar impacto no púlpito, Billy preencheu a lacuna entre os mundos religioso e secular, aparecendo em eventos como a Feira Mundial de Nova York, de 1964, e até mesmo trocando gracejos teológicos espirituosos com Woody Allen em um especial de televisão de 1969. Ele se tornou um defensor global da paz durante a Guerra Fria,
pregando atrás da cortina de ferro e na União Soviética. Durante sua cruzada de 1973, Billy também se posicionou corajosamente contra o apartheid, recusando-se a visitar a África do Sul até que as audiências fossem integradas, e denunciou publicamente essa política. Os últimos anos de Billy Graham foram repletos de evangelismo global, marcos pessoais e introspecção. Em 2011, Billy fez uma retrospectiva de suas escolhas de vida e admitiu que preferia ter passado mais tempo com sua família e menos na estrada. Que ele teria estudado mais e, surpreendentemente, pregado menos. Ele até deixou um conselho para outros evangelistas, lembrando-os de evitar o excesso de compromissos e de priorizar o que era mais importante para eles. O filho mais velho do falecido pastor, Billy Graham, deu um vislumbre do tipo de pessoa que seu pai era, descrevendo-o como um servo humilde de coração. Mas, quando deixamos de lado o fato de que ele se tornou um ícone global da religião americana moderna, Billy sempre se viu apenas como um garoto de fazenda da Carolina do Norte. Durante sua primeira entrevista ao vivo com o Today, após o falecimento do lendário pastor em 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos de idade, o Rev. Franklin Graham compartilhou suas reflexões sobre seu pai, dizendo: Deus, por alguma razão, tocou meu pai e o abençoou, e por isso os sucessos. Ele queria que todos soubessem que foi Deus quem fez isso, e não ele. Billy Graham, sendo uma figura imponente na religião do século XX, deixou sua marca em milhões de pessoas em todo o mundo. Relembrando as palavras de seu pai, Franklin Graham também mencionou: Eu meio que ri porque meu pai disse anos atrás: Quando você ouvir que Billy Graham morreu, não acredite nisso nem por um segundo. Ele disse: Estarei mais vivo do que nunca. Ele está na presença de Deus. Por isso nos regozijamos e nos emocionamos com o fim de seu sofrimento. Diagnosticado com a doença de Parkinson na década de 1990, Billy passou seus últimos anos em grande parte confinado a uma cadeira de rodas e à cama, mas seu filho enfatizou que a mente de seu pai permaneceu afiada e clara. Segundo ele, ela nunca ficava embaçada. Franklin explicou que ele sempre entendia, embora não conseguisse ouvir ou enxergar muito bem, mas sempre que era necessário se comunicar, era possível fazer isso com ele. De fato, Franklin disse que conversou com seu pai no dia 18 de fevereiro e que ele estava muito alerta e mentalmente imóvel. Franklin Graham compartilhou que o Billy Graham, que o mundo conhecia, o evangelista que liderava cruzadas em todo o mundo, era o mesmo homem que sua família via em casa. O Billy Graham, que o mundo viu na televisão ou na tela grande, era o mesmo Billy Graham que víamos em casa. Ele não era duas pessoas. Ele passou a vida falando às pessoas sobre o céu, como chegar ao céu, escreveu livros sobre o céu. Agora ele está no céu. Franklin disse que Billy Graham gostaria de ser lembrado como nada mais do que um pregador, um título simples, mas profundo, que resume a missão de sua vida. O assunto veio à tona anos atrás, quando a família perdeu a esposa de Billy, Ruth. Franklin Graham relembrou: Quando minha mãe faleceu, sabíamos o que ela queria em sua lápide. Então, perguntei ao meu pai, para que não houvesse nenhuma discussão entre nós, filhos: Papai, o que você quer em sua lápide? Ele pensou sobre isso. Ele disse: Pregador. Então é isso que vai estar em sua lápide. Pregador. Um tributo adequado a um homem que dedicou sua vida a espalhar fé e esperança. Pouco depois do falecimento de seu pai, Franklin escreveu o seguinte: Deixe que esta reflexão o inspire, enquanto você procura dar o exemplo para aqueles em seu próprio círculo de influência. Outra mensagem sincera que ele escreveu dizia: Lembro-me de uma conversa que tive com meu pai há vários anos, quando ele mencionou o quanto sentia falta de seu pai. E naquela época, seu pai estava morto há mais de 40 anos. Agora que meu pai foi para o céu, posso me identificar melhor com o que ele estava sentindo. Não só sinto falta dele agora, mas acredito que sentirei falta dele todos os dias, até o dia em que o verei novamente, na presença do Senhor Jesus Cristo. Semanas após o falecimento de seu pai, Franklin decidiu finalmente compartilhar as lições de vida que aprendeu com seu pai de renome mundial. Ele afirmou que, quando o reverendo Sammy Daguerre, do Líbano, falou no culto, ele descreveu seu pai como um professor. Alguém que nunca usou um quadro negro ou um computador, mas ensinou por meio de suas ações. E de acordo com Franklin, essa foi uma descrição perfeita. E com isso ele disse que estava profundamente grato por Deus tê-lo abençoado com pais que deram um exemplo não apenas para eles em casa, mas para o mundo inteiro ver. Durante os 12 anos que antecederam a morte de seu pai, Franklin revelou que estava trabalhando em um livro sobre as lições que aprendeu com seu pai. E ele está chamando esse livro de Through My Father's Eyes, através dos olhos de meu pai. Seu pai lhe ensinou tudo sobre Deus e sua palavra, e a nunca duvidar de sua verdade ou autoridade. Deus diz isso. É isso. Sem discussão. No entanto, Franklin não apenas acreditava na palavra de Deus, mas vivia de acordo com ela, mesmo quando não entendia tudo completamente. Então, quais são essas lições de que ele falou? Aprendi com meu pai como liderar um ministério e a importância de prestar contas aos apoiadores,
com padrões e políticas necessárias para a transparência. Aprendi com sua generosidade. Depois que minha mãe morreu, meu pai me disse: Franklin, quero ter certeza de que vou doar o que tenho para a obra do Senhor enquanto estiver vivo. Na última década, ele fez isso. Finalmente, tivemos que lembrá-lo de que ele estava vivendo mais do que havia planejado. E ficamos muito felizes, mas ele também precisava considerar os anos que Deus ainda poderia lhe dar. De acordo com Franklin, depois dos 90 anos de idade, seu pai passou a ter enfermeiros e cuidadores em casa para ajudá-lo. Esses cuidadores, segundo ele, eram os que mais se preocupavam com a saúde do pai. Esses cuidadores, segundo ele, mais tarde se tornaram como sua família. A coisa mais importante que meu pai me ensinou é que Jesus Cristo é o Filho de Deus que levou seus pecados e os meus para a cruz, derramou seu sangue por nossos pecados, morreu em nosso lugar e Deus o ressuscitou. Ele me ensinou que precisávamos pregar essa mensagem com urgência até a volta de Cristo. É exatamente isso que planejo fazer. No dia do funeral de seu pai, Franklin subiu ao pódio, cercado por rostos conhecidos de líderes, dirigindo-se a um público que incluía o presidente Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente Mike Pence, Karen Pence, líderes governamentais e convidados notáveis, bem como familiares, amigos e pastores. Falando na biblioteca Billy Graham, ele honrou o legado e a forte fé de seu pai. Franklin refletiu sobre a jornada de seu pai, seu profundo amor por sua esposa, Ruth, e as inúmeras vidas que ele tocou por meio de seu ministério. Ele relembrou a mensagem consistente de seu pai sobre o céu e a salvação, enfatizando que seu pai não apenas pregava o evangelho, mas vivia de acordo com seus princípios. Com humor, gratidão e reverência, Franklin deu ao público a última imagem de seu pai que ele queria que eles tivessem, como uma figura pública e um homem de família amoroso. Em um momento particularmente comovente, Franklin falou sobre a crença de seu pai na palavra de Deus como infalível, sua constante proclamação do evangelho e seu desejo de que outros conhecessem a Cristo. Ele compartilhou a esperança da vida eterna por meio de Jesus, convidando os presentes a refletirem sobre sua fé. Com convicção, Franklin disse que seu pai havia cumprido sua missão e agora estava no céu, seu maior desejo realizado. Ele então concluiu imaginando a entrada de seu pai no céu, saudado com aplausos, trombetas e as palavras de Jesus: Muito bem, servo bom e fiel. Com profunda emoção, Franklin despediu-se de seu pai, assegurando que, embora não se encontrassem novamente nesta terra, eles se reuniriam no céu. A Deus seja a glória. O legado do Evangelho. Já falamos sobre Billy Graham, o lendário pregador. Mas o que dizer de seu filho, Franklin? Qual é a história dele e o que o diferencia? Nascido em 14 de julho de 1952, em Asheville, Carolina do Norte, William Franklin Graham III é um conhecido evangelista e missionário com sua própria marca no movimento evangélico. Ele não é apenas o filho de Billy, ele é o presidente e CEO da Associação Evangelística Billy Graham, BGEA, e da Samaritan's Purse, uma organização cristã global de assistência. A vida de Franklin não foi isenta de obstáculos, mas esses momentos moldaram o homem que ele é hoje. Quando adolescente, Franklin frequentou a The Stony Brook School, uma escola particular cristã em Nova York. Mas digamos que não foi um ajuste perfeito. Ele acabou concluindo o ensino médio na Carolina do Norte. A faculdade também não foi tranquila. Em 1970, ele foi expulso da LeTourneau College, no Texas, por violar as regras do toque de recolher. Mas isso não o impediu de encontrar seu caminho. O ponto de virada ocorreu em 1973, quando Franklin se juntou a Bob Pierce, fundador da Samaritan's Purse, em uma viagem missionária à Ásia. Ver de perto a necessidade de ajuda global o inspirou a se concentrar em fazer a diferença. Em 1974, ele se formou na Montreat Anderson College, hoje Montreat College, com um diploma de associado e experimentou uma renovação espiritual durante uma viagem a Jerusalém. Em 1978, Franklin obteve um bacharelado pela Appalachian State University e, em 1982, foi ordenado ministro. A vida de Franklin pode ter começado à sombra de seu famoso pai, mas sua jornada tem sido exclusivamente sua, confusa, transformadora e profundamente enraizada em sua missão de servir aos outros. Então, o que mais você gostaria de saber sobre ele? Há muito a ser revelado. E com isso, estamos mergulhando de cabeça em como Franklin escolheu dar continuidade ao legado de seu pai. Ao refletir sobre o falecimento de seu pai, Franklin compartilhou: É difícil acreditar que já se passaram 5 anos. Sinto falta dele. Penso nele provavelmente todos os dias. Ele sempre fica maravilhado com o fato de Deus ter transformado um fazendeiro da Carolina do Norte em um dos evangelistas mais influentes do mundo.
Deus levou aquele menino da fazenda, que ordenhava vacas e trabalhava no campo até os confins da terra para pregar e proclamar o evangelho, disse Franklin. Assim como seu pai, Franklin continua a divulgar a mensagem para que as pessoas depositem sua fé em Jesus Cristo, que oferece uma nova vida e o perdão dos pecados. Em um mundo repleto de caos, desastres naturais, guerras e agitação, Franklin não se intimida com a urgência de compartilhar essa mensagem. O mundo vai continuar a sair do controle, disse ele. Nossa esperança não está nos políticos, em nossas forças armadas ou em nossa força econômica. Todos eles falharão um dia. A única esperança que temos está em Deus. Sob a liderança de Franklin, a Associação Evangelística Billy Graham, BGEA, fundada em 1950, continua a inovar. Usando a tecnologia, o evangelho agora alcança milhões de pessoas em todo o mundo. Seu programa Search for Jesus oferece sites interativos e discipulado individual em 7 idiomas, incluindo inglês, chinês, árabe e até mesmo a linguagem americana de sinais. E para os curiosos sobre a incrível jornada de Billy Graham, o recém-inaugurado Billy Graham Archive and Research Center oferece um tesouro de anotações de sermões, arquivos de áudio, vídeos e memorabilia de mais de 7 décadas. Não se trata apenas de um museu, é um recurso para líderes, pesquisadores e estudantes aprenderem com sua vida e ministério. Antes de seu pai morrer, Franklin disse que sentia que sua responsabilidade na vida era ajudar seu pai a terminar bem. E ele manteve esse foco, certificando-se de que realizaria tudo o que quisesse. E depois que Billy não pôde mais ministrar, certificou-se de que a organização continuasse a fazer exatamente aquilo para o qual ele a havia criado, ou seja, evangelismo. De acordo com Franklin, após a morte de Billy, ele sentiu que seu trabalho estava concluído em muitos aspectos, em suas palavras. Que eu havia completado a tarefa que Deus havia me chamado para fazer. Mas ninguém escapa da controvérsia online, e Franklin Graham não é exceção. Em 21 de janeiro de 2021, dezenas de milhares de cristãos exigiram sua remoção do cargo de CEO e presidente da Associação Evangelística Billy Graham, BGEA, e da Samaritan's Purse. Isso ocorreu após o ataque ao Capitólio por uma multidão pró-Trump em 6 de janeiro. Um evento caótico que deixou 5 mortos, atrasou a certificação da eleição presidencial e levou a várias prisões. A comunidade cristã online Faithful America liderou o pedido de destituição de Franklin com uma petição que rapidamente reuniu mais de 22 mil assinaturas. A petição alegou que Franklin usou o legado de seu falecido pai e o trabalho humanitário da Samaritan's Purse para proteger seu ódio e teorias da conspiração. Ela foi além, acusando as ações de Franklin de minar a democracia e incitar a sedição nacionalista branca. Paul Saber, membro da diretoria de ambas as organizações, defendeu Franklin, chamando as acusações de infundadas. Saber mencionou que Franklin Graham não estava em Washington, D.C., e que ele não incentivou as pessoas a irem ao Capitólio, acrescentando que ambas as diretorias apoiam totalmente Franklin e sua liderança. No entanto, o apoio vocal de Franklin a Donald Trump e sua repetição de afirmações sobre uma eleição roubada, antes e em 6 de janeiro, levantaram suspeitas. Os votos foram registrados, mas será que a eleição acabou? Não tenho a menor ideia, publicou Franklin no Facebook no dia do tumulto, levantando críticas de que suas palavras se alinhavam muito com as crenças dos desordeiros. Essa controvérsia não é a primeira vez que Franklin enfrenta escrutínio por divergir da abordagem de seu pai. Enquanto Billy Graham foi celebrado como o pastor da América e aclamado por seus esforços para integrar seus avivamentos e unificar as pessoas através de divisões, Franklin tem sido frequentemente acusado de conduzir o movimento evangélico para um território mais polarizado. Enquanto o avivamento de Billy em Los Angeles, em 1949, atraiu elogios do titã da mídia, William Randolph Hearst, que disse aos editores para enfeitarem Graham, Franklin enfrentou acusações de alavancar a política para manter a influência. Os críticos argumentam que essa transição reflete o declínio evangélico nos Estados Unidos, de uma força espiritual unificadora para um movimento muitas vezes visto como profundamente dividido em linhas políticas. O legado de Billy Graham é nada menos que notável. A alegação de que ele pregou para cerca de 215 milhões de pessoas não é um exagero. Provavelmente está correta. Embora as raízes do reavivamento moderno remontem ao evangelista do século XIX, Charles Finney. Billy não apenas seguiu seus passos, ele fez disso uma revolução e se tornou global com o movimento. Seu trabalho transformou o evangelismo em uma força que remodelou o cristianismo, especialmente na América Latina, África e Ásia nas últimas décadas. Mas há quase 20 anos, Billy passou a tocha para seu filho, Franklin. Se você quiser entender a montanha-russa do evangelismo americano, desde seu boom pós-Segunda Guerra Mundial,
até sua dramática queda nos últimos anos, não precisa olhar mais longe do que a dupla dinâmica de Billy e Franklin Graham. Billy foi o pregador carismático que fez do evangelismo a pedra angular da fé americana moderna. Franklin, por outro lado, traçou um caminho muito diferente, mais político do que espiritual. Em vez de pregar o amor, a esperança e a fé, a marca do evangelicalismo de Franklin se apoia fortemente no medo, na islamofobia e na homofobia. Billy Graham, apesar de todas as suas realizações, não era perfeito, e ele seria o primeiro a admitir isso. Sua dedicação ao ministério significava que sua esposa, Ruth, arcava com quase toda a responsabilidade de criar seus 5 filhos. Em seus primeiros dias, ele estava tão envolvido pelo fervor anticomunista que ignorou as falhas dos próprios Estados Unidos. Alinhar-se com Richard Nixon foi um de seus maiores erros. E embora tenha dado passos em direção à integração racial, como integrar seus avivamentos e convidar Martin Luther King Jr. para falar em sua cruzada de 1957 em Nova York, ele não apoiou a legislação fundamental sobre direitos civis. Quando King sonhou com uma comunidade amada, em que crianças de todas as raças dariam as mãos, Billy descartou a ideia como excessivamente idealista, afirmando que essa unidade só viria com o retorno de Cristo. Franklin, entretanto, é feito de um tecido muito diferente. Ele é conhecido menos por divulgar o evangelho e mais por provocar incêndios políticos. Pouco tempo depois do 11 de setembro, Franklin ganhou as manchetes ao chamar o Islã de uma religião muito perversa e maligna. Desde então, ele dobrou o tom, descrevendo-o como uma religião de ódio e guerra. Ele também deu início à conspiração do Birther, questionando a fé do presidente Obama e sugerindo que ele poderia ser secretamente muçulmano. Em parceria com Jerry Falwell Jr., Franklin desempenhou um papel importante na mobilização de eleitores evangélicos brancos para Donald Trump, dando 80% de seu apoio em 2016. Após a vitória de Trump, Franklin não deu crédito à estratégia política ou à demografia. Ele a chamou de intervenção divina. Billy Graham construiu um império de fé, mas sob a administração de Franklin, ele se transformou em algo muito mais controverso. Enquanto um via a missão de unir as pessoas sob o comando de Deus, o outro parecia determinado a dividi-las de acordo com as linhas da política e da cultura. Se você gostou do vídeo, não saia do lugar. Basta clicar em qualquer um dos cartões que estão aparecendo na sua tela agora mesmo e obter ainda mais conteúdo interessante. Obrigado por assistir e esperamos você no próximo vídeo.